Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 14 de janeiro, dia 14. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém e amém. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis que Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho, a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou de Dan. Outra vez Bila, a serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz a um segundo filho, a Jacó. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: Afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó, então Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita de trigo, Rubens saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Então Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá ter relações com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz ao quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu o filho o nome de Isacar. Ele engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu:
Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: Senhor, sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. O Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho, mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa. Labão perguntou a Jacó: quando você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou para as mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, que riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Por esses galhos descascados, em frente ao rebanho, os canais de água nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho, nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que, com todo empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão no seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que o Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto.
Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Novo Testamento, Mateus, capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão era chamado de Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, eu lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e o açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel para que venha o Filho do Homem. Salmos 12, do 1 ao 8. É o mestre de canto para instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte por todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro,
depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Provérbios, capítulo 7, 13 e 15. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguns irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e sua família. E se lembre de se inscrever no canal para receber as notificações diárias. E até amanhã.